ocasião, né, pregando lá para a minha antiga igreja local em Lisboa, e nós estávamos a fazer um estudo acerca de apologética. Falávamos sobre razões para crer na Bíblia, por que nós usamos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. E eu dizia lá para a comunidade, né, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática porque ela é uma coleção confiável de documentos históricos que foram escritos por testemunhas oculares que presenciaram eventos sobrenaturais de origem divina e não humana. Então você pode ter certeza que aquilo que está contido aqui, alguém presenciou, reportou, relatou esses eventos, obviamente que muitos deles dentro da limitação do conhecimento científico que havia na altura. Então, obviamente que ele vai relatar aquilo que viu dentro da linguagem conhecida para a época, né? Então, às vezes, os cientistas, e aí tem os ateus, né? Eles falam que nós, cristãos, acreditamos no Deus das lacunas, né? O que significa isso? O Deus das lacunas né? No passado, como a gente não tinha muito conhecimento científico, e a gente não tinha explicação para alguma coisa, a gente falava, é Deus, né? Foi Deus quem fez. Mas na medida em que a ciência ela foi descobrindo as razões, os porquês, né? Os motivos por trás daqueles acontecimentos, Deus foi perdendo espaço. Ora, não pelo contrário, né? Não é pelo fato da gente entender como algumas coisas aconteceram que não há alguém por trás de todos esses eventos que se passaram, né? Então hoje eu quero partilhar com vocês aqui uma história na narrativa das Sagradas Escrituras, e é um tempo aqui muito rico, o tempo da monarquia em Israel, e nesse trecho, nesse momento aqui, alguns relatos, alguns momentos aqui nos ensinam muitas lições. E antes de eu ler o texto aqui, vai ser uma leitura um bocadinho longa, mas para você compreender o texto, na medida em que leio, eu quero primeiro, antes de mais nada, só dar o contexto para você em que esse evento aqui acontece. Então, como eu falei, o texto que nós vamos ler hoje aqui, ele faz parte de um momento na história de Israel chamado Reino Dividido. Ou seja, havia uma monarquia estabelecida naquela região onde hoje é a nação de Israel. Então tinha ali um país já estabelecido, tinha um reis que governavam ali, e houve um momento na história da nação de Israel em que houve uma guerra civil, né? E aí houve uma divisão, o rei se dividiu, uma parte norte, uma parte sul, né? Os governantes da parte norte às vezes guerreavam com os governantes da parte sul, né? Mas às vezes haviam alianças entre eles, enfim. O que acontece é que nesse momento desse texto que a gente vai ler aqui, que havia essa divisão. O reino da parte norte era governado por um rei chamado Acabe, que era um homem extremamente perverso, e esse rei era casado com uma mulher chamada Jezabel, que não era, né, israelita, e ela cultuava um deus pagão chamado Baal, né? E o deus Baal, nessa altura aqui, para aquele povo, para aquela região, para aquela localidade, era o deus da chuva, dos raios, dos trovões. E esse deus Baal, ele fazia uma parceria com a deusa Aserá, ou Azerá, né? Em algumas outras traduções aparece como Azerá. E essa deusa era a deusa da fertilidade. Então, para vocês entenderem como é que funcionava o culto, eles eram um casal, Baal e Azerá. Então, para cultuar as grandes festas que eles faziam antes da altura da semeadura, porque era assim que eles faziam, os pagãos, então, eles faziam um grande carnaval. Mas era um carnaval mesmo na acepção literal do termo. Eles, os sacerdotes, né, daqueles deuses, daquelas divindades, os profetas daquelas divindades, então eles promoviam uma festa que era uma verdadeira orgia a céu aberto. Vocês prestem atenção onde eu vou chegar, né? E vocês vão ver que, mas por que você está falando tudo isso, João? É importante a gente entender esse contexto, né? Então eles faziam orgias, promoviam essas orgias a céu aberto para estimular os deuses pagãos a também, né, copularem, terem suas relações sexuais, porque eles acreditavam que nesse ato
eles então fertilizariam a terra que estaria pronta para a semeadura e subsequente colheita. Você imagina a imoralidade que não acontecia naqueles dias? E naquele tempo, o rei Acabe, que conhecia ao Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, ficou seduzido por essa forma de cultuar a divindade. Então ele estabelece esse culto em Israel. Meu Deus. O povo, a nação de propriedade exclusiva do Senhor. Vocês imaginam o coração do Senhor ao ver aquelas práticas, como é que não ficou? Então Deus decide levantar um homem chamado Elias, que era um profeta, que decidiu, ser fiel ao Senhor diante daquele cenário de imoralidade, de paganismo. Então ele decide chamar esse homem para ir até o rei Acabe e dizer para ele o seguinte: Acabe, vocês estão cultuando Baal e Azerá porque vocês acreditam, que esses deuses são os deuses da fertilidade, são eles que mandam a chuva. Então, assim diz o Senhor, segundo a minha palavra, não haverá chuva na terra até que eu volte a falar contigo, para você saber quem é o Deus de verdade. E houve um tempo de seca, como há muito tempo não havia acontecido em Israel. 3 anos sem cair uma única gota de água. Para uma nação que era agropastoril, a economia, a vida deles era baseada naquilo que eles plantavam, naquilo que eles cultivavam. Vocês imaginam as aflições, as dificuldades, as necessidades que não aconteceram naquele tempo. Mas Elias não disse quanto tempo duraria aquela seca, ele só disse: só vai chover de novo quando eu voltar a falar com você. E ele sai da presença de Acabe. Chegamos então nesse nosso texto aqui. Agora eu peço que você abra comigo a sua Bíblia, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Opa, perdão. Opa, isso é uma coisa tecnológica, que não sei. Vai lá, gravei então. Ok. Pronto, beleza. Então chegamos aqui no nosso texto, da nossa leitura de hoje. Eu não vou ler o texto todo, afinal de contas são aqui quase 50 versículos. Eu quero ler aqui apenas as partes relevantes do texto para a gente poder extrair algumas lições para nós nessa manhã. Diz assim então, o primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Depois de um longo tempo, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, tá bom? É uma outra tradução das Sagradas Escrituras que eu acho que dá um entendimento melhor. Tá? Você pode estar aí com a versão revista atualizada, revista e corrigida. O texto é o mesmo, só que essa é uma tradução mais atual, para a gente compreender mais a fundo o texto. Diz assim o texto. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vai apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, ou seja, o mordomo, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes ofereceu comida e água. Ou seja, Jezabel aqui estava matando, estava fazendo uma limpeza étnica, matando os profetas do Senhor para que restassem apenas os profetas de Baal e de Azerá, que eram os deuses que ela cultuava. E esse homem chamado Obadias então decide guardar, preservar esses profetas do Senhor. E diz aqui mais: certa vez Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país, talvez consigamos achar um pouco de capim, relva, para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias foi na outra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor, o rei Acabe, que Elias está aqui. Versículo 16. Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor
e seguiram os Baalins, seguiram Baal, né? E essas outras divindades pagãs. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo o povo de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e eu colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus de verdade. Então todo o povo disse, você disse, é bom, concordaram, né, com o desafio. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem o primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta e ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então, por conta da provocação de Elias, passaram a gritar ainda mais alto e ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrar. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas mesmo assim, não houve resposta alguma. Ninguém respondeu e ninguém lhes deu atenção. Então Elias disse ao povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhes: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual podiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse. E eles fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que faz o coração deles voltar para ti. Amém. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Aleluia! Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus. Aleluia! O Senhor glória! É Amém. Deus. Que maravilha! Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nessa manhã nós estamos aqui diante da Tua palavra, que é tão rica, que é tão impressionante. São eventos, ó Pai, que são relatados aqui para a edificação da nossa fé, para a construção de um caráter cristão. Por isso eu te peço que nessa manhã o Senhor fale de uma forma clara e que possamos compreender a Tua voz, ó Deus. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém.
Os religiosos, irmãos, nós fazemos parte desse grupo, né? Aqueles que professam uma fé, que praticam uma religião, são chamados religiosos por aqueles que não têm religião, né? E muitas vezes, nós, os religiosos, nós somos acusados de hipocrisia por aqueles que não praticam nenhum tipo de fé. E às vezes, nós somos acusados com razão, né? Muitas vezes a gente realmente professa acreditar em certas e determinadas coisas, mas na prática nós não vivemos conforme aquilo que nós dizemos crer. Eu conheci um pastor algum tempo atrás, eu pregando numa vez num culto, numa reunião, né, e eu falava sobre a necessidade do arrependimento, a necessidade de uma mudança de vida para aqueles que compreendem que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, a necessidade desse confronto conosco mesmo. Nós precisamos dessa mudança interior, e eu falava que nós somos pecadores e precisamos de uma mudança. E aí, ao final do culto, ao final daquela mensagem, aquele pastor veio me procurar e falou assim: você tem que parar de dizer que nós somos pecadores, porque eu não sou pecador, né? Eu não sou pecador, pecadores são os ímpios, eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu entendi o que ele quis dizer, né? Claro, nós somos pecadores transformados, justificados, declarados justos por conta do sacrifício de Cristo. Mas o que eu queria dizer, e que eu quero dizer todas as vezes que falo isso, que nós somos pecadores, o que eu quero dizer é que nós somos imperfeitos. Embora muitos aqui nesse lugar compreendam o que Cristo fez e queiram andar, seguir as pisadas de Jesus, ainda assim, todos os dias nós somos sujeitos às tentações. E muitas vezes, não são poucas, nós cedemos a elas. Mas isso não faz de nós pessoas perversas, né? Isso faz de nós pessoas, eu uso essa ilustração porque eu acho que ela é muito verdadeira, é muito próxima daquilo que realmente, aquilo que nós somos aqui enquanto igreja, enquanto comunidade. Eu tive o privilégio de ajudar algumas pessoas que tinham vícios nas drogas, vícios em álcool, e participei de algumas reuniões dos Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, participava dessas reuniões. E o que acontece ali? São alcoólicos, são dependentes químicos, ajudando outros dependentes químicos a se manterem longe do vício, partilhando as suas experiências, partilhando as suas histórias de vida. Mas muitas vezes, aqueles homens chegam ali e falam: gente, olha, eu não consegui ceder à tentação e tive uma recaída. E dentro daquela realidade, dessa comunidade de entreajuda, de cooperação, o que eu vi muitas vezes foi um olhar de graça, um olhar de misericórdia. Olhar de graça e misericórdia que às vezes a gente não consegue encontrar dentro das comunidades que se dizem cristãs. Muitas vezes alguém peca dentro da comunidade. Qual é a nossa reação? Ao invés de acolher, e eu já falei sobre isso aqui, acolher é diferente de aceitar. Acolher é proteger, é dizer: você não está sozinho. Muito embora o que você fez tenha sido errado, nós estamos aqui para te ajudar a vencer, a superar, a lutar, o que é diferente da aceitação, né? Quando havia uma recaída no meio daquele grupo de alcoólicos e de narcóticos, né? Eles nunca apontavam o dedo e acusavam aquela pessoa de fraqueza. Muito pelo contrário, havia ali esse sentimento de acolhimento. Olha, você caiu, mas a gente está aqui para te ajudar. Estamos aqui para te levantar, para te dar suporte nesse momento. E quando eu digo que nós somos pecadores, é porque todos nós estamos nessa posição de fragilidade. E a única coisa, a única pessoa que tem a capacidade de nos sustentar é o Senhor. A única diferença que existe entre nós e o pior dos pecadores nesse mundo é a presença do Espírito Santo, que nos convence de que aquilo que nós estamos fazendo é errado. Então aquele que nasceu de novo, muito embora peque, ele sente um peso por aquilo que fez, porque sabe que aquilo ofende ao Senhor, né? E depois de tentar explicar aquilo para aquele meu colega, né, de ministério, o que eu quero dizer é que nós não somos perfeitos, e se a gente se coloca nessa posição, a gente se coloca na posição de juízo de palmatória do mundo, coisa que nós não somos. E, enfim, a discussão não terminou bem, né, aquela conversa, porque ele estava firme na sua posição e não quis entender aquilo que eu gostaria de dizer.
mas passado algum tempo ficou claro, né, a necessidade que aquele homem tinha de mostrar uma imagem de um ser santo, porque na verdade ele era um verdadeiro hipócrita, fariseu. Depois descobrimos, a comunidade até que ele pastoreava descobriu que na verdade ele batia uma esposa e tinha uma amante, né? Então essa necessidade que ele tinha de demonstrar essa pureza moral era para esconder os seus pecados ocultos. E muitas vezes isso acontece. Isso é triste, né? Existem mentiras que às vezes a gente nós contamos para nós mesmos com respeito à superação de pecados, porque às vezes a gente quer mostrar para as pessoas que nós somos bons cristãos. A gente quer mostrar para a nossa comunidade que nós somos santos, que tudo está muito bem na nossa vida. Mas há muito tempo atrás eu aprendi uma verdade que eu quero partilhar com vocês nessa manhã. Todos nós aqui nesse lugar, temos 2 altares na nossa vida. Nós temos o nosso altar público e o nosso altar íntimo. E o que eu quero dizer com isso, né? Altar é o lugar de encontro, altar é o lugar do relacionamento, da nossa relação com a divindade, da nossa relação com aquilo que é transcendente, né? O altar é onde nós expressamos a nossa fé. E quando nós estamos na igreja, quando nós estamos no meio da comunidade que eu digo lá no seu ambiente profissional, lá nas redes sociais que você está inserido, né? Quando nós estamos no meio da comunidade, nós estamos diante do nosso altar público. O altar público é aquele que está debaixo das luzes dos holofotes, está debaixo do escrutínio das pessoas, né? É a nossa manifestação visível daquilo que nós somos, né? Esse é o nosso altar público. O nosso altar público está sob constante vigilância, sob constante análise, crítica das pessoas que nos cercam. Então nós temos todo cuidado com o nosso altar público. Alguns não estão nem aí, né? Não estão nem ligando para o seu altar público, vivem a vida como querem, né? Mas muitas vezes nós, os religiosos, os cristãos, aqueles que professam uma fé, tomam cuidado com esse altar público para passar uma imagem para aqueles que estão ao nosso redor, né? Então a gente, para não dar motivo para que os outros falem a nosso respeito, coisas negativas, então a gente cuida desse nosso altar público e a gente vai vivendo às vezes uma vida, não sei quantos fazem isso aqui, de vez em quando lá em casa a gente recorre a esse subterfúgio, né? Mas eu tenho certeza que você também deve fazer a mesma coisa, quando vai receber uma visita inesperada, né? E lá em casa temos crianças, né? Quem tem criança sabe, né? Brinquedos espalhados pela sala, né? Aquela confusão, às vezes chega uma visita inesperada, o que a gente faz lá em casa? A gente tem lá uma arrecadaçãozinha, um quartinho que a gente entulha tudo para lá para dentro, né? Para poder dar um aspecto de que a casa está limpa, está arrumada, né? Mas quem tem filho sabe como é difícil manter uma casa arrumada, né? É difícil. A gente acaba de arrumar, vem ele, espalha brinquedo na sala, espalha tudo. Então a gente nós temos lá em casa uma porta que está sempre fechada quando nós recebemos visita. Porque se abrir, né, a visita pode ser soterrada por aquilo que vai sair de lá de dentro, né? Mas muitas vezes a gente vive uma vida assim. Para manter, né, uma aparência de que está tudo bem, a gente vai entulhando no quarto escuro da nossa alma algumas coisas que a gente sabe que não são muito positivas, né? Mas a gente vai empurrando ali para dentro para dar uma impressão daqueles que nos visitam, que não fazem parte da nossa intimidade, que a nossa vida está bem. Esse é o nosso altar público, é o altar da manifestação visível da nossa caminhada cristã. Mas e o nosso altar íntimo? O que é o nosso altar íntimo? O nosso altar íntimo é aquele altar, né? É aquele lugar secreto onde só o Senhor nos vê. O nosso altar íntimo, ele se expressa na nossa intimidade com Deus. Isso que a gente faz aqui, né, de cantar canções e de bater palmas e de se manifestar e de orar em línguas, né? Tudo isso aqui é muito importante. Eu não estou negando o valor disso, é muito importante. Essa expressão pública da nossa fé. Mas a expressão pública da nossa fé, ela deve ser uma consequência natural daquilo que a gente já vive na nossa intimidade com Deus. O nosso altar íntimo é aquele que é vivido lá na solitude do nosso quarto.
A nossa oração, aquele momento em que a gente derrama o nosso coração na presença de Deus, sem que ninguém nos ouça, sem que ninguém nos veja. E quando a gente tem o nosso altar íntimo preservado, a gente é capaz de ser fiel a Deus, mesmo sem a necessidade de tutela. A gente não está preocupado em fazer o certo, esperando aplauso, em fazer o certo porque as pessoas nos veem. A gente está preocupado em fazer o certo porque a gente conhece a Deus. A gente é amigo dele, a gente sabe aquilo que o agrada, aquilo que o ofende. Então a gente quer viver uma vida que expresse essa glória de Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Então esse é o nosso altar íntimo, e esse altar íntimo, ele é mais importante do que o altar público. Como eu falei, o altar público ele tem que ser um reflexo da nossa intimidade, da nossa comunhão com Deus, e não o contrário. Mas quando a gente dá mais importância para o nosso altar público, a gente está a um passo da queda, sem perceber. Quando a gente dá mais importância ao nosso altar público, a gente passa a viver uma vida de fachada, uma vida de faz de conta, uma vida que não é uma vida real. A gente passa a viver um casamento de fachada. Nosso casamento não está bem, a gente tem vários problemas para resolver, coisas que a gente não conversou e que vão se acumulando ali, né? Lixo que vai se acumulando nessa arrecadação, nesse quarto escuro da nossa alma, coisas que a gente vai carregando ali. Mas aí no dia dos anos dele, no dia dos anos dela, a gente faz aquela mega publicação nas redes sociais, declarando um amor que na verdade já não existe mais. Porque existem problemas ali que não foram resolvidos, não estão sendo resolvidos, e sem perceber você já está um passo da queda, você já dá um passo do divórcio. Essa vida de fachada, quando a gente dá atenção excessiva ao nosso altar público, a gente escolhe viver de aparências, e a gente passa a nossa vida propagandeando, a gente passa a nossa vida mostrando conquistas materiais, né? Que é sinal de sucesso hoje, né? Que é uma vida bem sucedida. Você posta a foto daquele carrão maravilhoso que você comprou, né? Daquele telefone de última geração, daquele restaurante caro, fino que você foi, mas ninguém sabe que você está devendo a meio mundo aí, ó. Ninguém sabe que você está com dívidas que não consegue nem mais dormir por conta das dívidas que você tem, mas você quer fazer propaganda, você quer mostrar uma imagem de sucesso, porque hoje em dia a gente atrelou sucesso a conquistas materiais. Isso não tem nada a ver. Eu conheço pessoas bem-sucedidas na vida, no casamento, na família, e que têm uma vida muito humilde, que às vezes conta moeda para pagar as contas, mas consegue ser feliz. Meu Deus. Porque dá prioridade àquilo que realmente tem valor. Quando a gente decide dar importância ao altar público, a gente vive uma vida de mentiras, uma vida de aparência, e a gente passa a interpretar um personagem. Só que é difícil interpretar um personagem durante muito tempo. A gente não consegue. Uma hora vem à tona. Uma hora, né? Chega uma hora em que já não cabe mais nada nesse quarto escuro da nossa alma. E aí chega o momento da catarse. Chega o momento em que a porta se abre e se manifesta aquilo que realmente nós somos. E às vezes nos momentos mais inapropriados para aquele que deseja interpretar um personagem, né? Aí vem os escândalos, aí vem as separações. Aí, nossa, mas aquele casal, eu achava que eles viviam uma vida de sonho, mas na verdade não era bem assim. A gente é que não sabia. Aquilo ali era um personagem, era uma fachada, porque dentro do quarto escuro da alma eles foram entulhando tanta coisa ali, que chegou uma hora que aquilo teve que vir para fora. Então quando isso acontece é tempo então de colocar as coisas em ordem, é tempo de colocar o lixo para fora, é hora de falar às vezes de sentimentos represados, às vezes é hora de ter conversas difíceis. Nesses momentos, quando a gente chega nesse ponto de viragem na nossa vida, é hora da gente confessar pecados. É hora da gente tirar as máscaras. É hora de expor os nossos traumas, os nossos complexos. E esse texto que a gente leu aqui da palavra do Senhor, eu cheguei nele, né, finalmente. Né? O João está falando tanta coisa aqui. Cadê o texto? Você falou que ia falar do texto? O texto, ele fala exatamente sobre isso. É um tempo de confronto aqui. O texto fala de um confronto, eu contextualizei antes, né? Para
você compreender. Agora você está entendendo o que eu quero dizer aqui, né? O que essa história quer dizer para nós? Esse texto aqui, ele fala do confronto entre Elias e os 450 profetas de Baal, mas isso aqui é mais do que um confronto entre dois deuses, entre duas divindades. É o confronto entre dois estilos de vida. Esse texto aqui, ele mostra para a gente o confronto entre duas maneiras de ver, de enxergar a vida. Como eu falei para vocês aqui no momento inicial, né, do nosso contexto aqui dessa história, o culto a Baal, ele não exigia santidade nenhuma dos seus participantes. Muito pelo contrário, Baal era um Deus confinado à vida religiosa e à utilidade. Era o Deus, e esse é típico das divindades pagãs, né? Como é que funciona? Como é que se comporta um Deus criado pelo homem? Uma divindade pagã funciona assim. É um ser que está lá em cima, olhando para a gente, que compactua com tudo aquilo que a gente faz, né? Ele nos ama do jeitinho que nós somos, não precisa mudar nada em nós. E essa divindade que às vezes a gente inventa, que a gente cria na nossa mente, passa a adorar como se fosse Deus, ele apenas demanda, ele apenas exige de nós o cumprimento de certos determinados rituais. Se você cumprir alguns rituais, cumprir algumas obrigações, esse ser que a gente inventa, ele então se vê obrigado a cumprir com a parte dele. Afinal de contas, eu cumpri com a minha, então ele tem a obrigação de cumprir com a parte dele, né? Então esse tipo de pensamento aqui que eles tinham com relação a Baal não é nada novo. E não é nada que ficou para trás, continua atual, né? Continua nos dias de hoje e continua dentro das igrejas, dentro das comunidades. Muitas vezes a gente acha que está adorando o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, quando na verdade nós estamos adorando uma versão idealizada de nós mesmos. Na verdade, nós estamos adorando o nosso ego idealizado, né? Porque é um ser que compactua com tudo aquilo que a gente faz. E basta alguma coisa que a gente faça ali, ele então se vê obrigado a nos dar aquilo que nós exigimos, que nós demandamos, que nós queremos. E o culto a Baal era mais ou menos assim, não havia necessidade de uma mudança de vida por parte daqueles que praticavam, muito pelo contrário, né? Era uma orgia, era um carnaval autêntico, era uma festa louca, onde eles podiam dar vazão aos sentimentos mais sujos que eles tivessem, era assim que eles celebravam. Né? E não à toa, muitos se sentiam seduzidos por essa forma de viver a vida religiosa, né? Afinal de contas, não há necessidade de mudança, né? Basta eu cumprir alguns rituais e ele está obrigado a mandar a chuva para a minha colheita, que é aquilo que eu preciso. Então, Baal era um Deus confinado dentro de uma vida religiosa. Não havia impacto no dia a dia, na vida, na maneira como as pessoas se relacionavam entre si, na maneira como o marido tratava a esposa. Baal não queria nem saber como é que você vivia o teu casamento. Baal não queria nem saber como é que você estava educando os seus filhos, bastando que você cumprisse os rituais, fizesse aquilo que ele demandava de você, né? É o Deus da utilidade. E o culto a Baal, olha só que coisa interessante, o texto diz aqui, que ele tinha até uma aparência de fervor, né? Porque chega aqui na história, Elias se apresenta e fala, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ver quem é o Deus de verdade? Vamos preparar aqui um altar com um holocausto, vamos preparar outro aqui, né? Vocês vão fazer o culto de vocês e eu vou fazer o meu. E o Deus que responder por fogo, atenção que Baal era o Deus da chuva, dos relâmpagos, dos raios e dos trovões. O que acontece aqui, que fogo é esse que desce dos céus? Sobre o holocausto, sobre o sacrifício. Não foi uma bola de fogo não, gente, foi um raio. Foi um raio que caiu sobre o altar de Elias. Mas qual a probabilidade? Né? Aí os cientistas vão falar, foi uma coincidência, foi um evento climático que aconteceu ali e caiu um raio. 3 anos sem chover. Não tinha uma nuvem no céu. Uma nuvem azul. E de repente cai um raio. E tinha 2 altares ali, né? Podia até cair na cabeça de alguém, mas cai exatamente sobre o altar edificado por Elias. Aleluia. Quem mandou esse raio? Né? Então a gente que lê com essa mentalidade, né, de que Deus está por trás de todos os eventos que acontecem, fica fácil da gente compreender essa história. Mas o que acontece é que ele fala, olha, você vai preparar aqui, nós vamos preparar, vocês vão fazer o culto de vocês. E como é que era o culto a Baal? Como é que era o culto? Olha que culto maravilhoso, gente. Olha aqui, vai aqui comigo aqui, ó. No versículo 25, Elias disse ao profeta, escolham o novilho, clamem ao Senhor. Versículo 26, então pegaram o novilho que lhes foi dado, prepararam e clamaram.
estavam ali clamando: Baal, responde-nos, e gritavam. Era barulhento, né? E não apenas clamavam, não apenas gritavam, mas dançavam. Olha só, né? Era um mover autêntico que estava acontecendo aqui. Eles dançavam em volta do altar que tinham feito, só que não houve resposta nenhuma. Aí no versículo 27 fala que ao meio-dia Elias então começou a zombar: gritem mais alto, vocês estão gritando pouco, acho que ele não está ouvindo. Talvez esteja dormindo, precisando ser despertado. Aí no versículo 28 fala que passaram então a gritar ainda mais alto. Era aqui uma coisa louca. E começaram a se ferir, se automutilar, né? Se mutilavam, sangue escorrendo, sacrifício, né? Subir de joelhos, vir de joelhos até Fátima. Era assim a coisa, né? A coisa louca, né? Uma demonstração tão profunda de fé. E ele diz aqui que no versículo 28 ainda, né? Feliz com nós, de acordo com o costume deles, até sangrar. Versículo 19. Passou o meio-dia, eles continuaram profetizando. Havia dons, manifestação de coisas sobrenaturais, mas apesar de tudo isso, não havia fogo. Era tudo vazio. O que eles faziam ali, na verdade, não tinha, era só barulho. E assim é a vida daqueles que dão mais importância ao seu altar público. Há muita aparência, mas não há fogo nenhum. Quem está preocupado com o seu, está mais preocupado com o seu altar público do que com o seu altar íntimo, vivem essa vida dupla, né? E quando vivem essa vida dupla, na verdade, apenas solicitam a presença de Deus para resolver problemas, né? Porque na verdade querem continuar vivendo a vida do jeito que estão a viver, né? Mas surgiu um problema, então vou pedir que a divindade, né, ele interfira nessa situação específica, mas eu não quero mudança na minha vida. Quem dá mais importância ao altar público vive como um adorador de Baal, né? Está preocupado com a manifestação exterior, mas não está preocupado com a transformação interior, aquilo que tem que acontecer no nosso coração. Preserva uma aparência de santidade, uma aparência de reverência, mas o fogo de Deus está ausente das suas vidas. O fogo de Deus não faz parte da sua vida. Então entra Elias aqui na história, né? E Elias então ele revela para mim e para você quais são as prioridades de Deus. O que Deus espera de nós então num culto de verdade? Como é que Deus espera que eu e você vivamos a nossa vida cristã? O que Deus espera de mim e de você? Existem algumas expressões aqui agora que eu quero chamar a sua atenção. No versículo 30 diz aqui, ó: então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se. E Elias então fez o quê? Reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Elias ele entra aqui nessa história e há duas palavras que aparecem aqui nesse versículo. Ele chama o povo: aproximem-se. Aproximem-se e vamos reconstruir juntos aqui aquilo que foi destruído. Sabe o que Deus quer de mim e de você? Deus espera de mim e de você proximidade, intimidade, para que haja uma verdadeira transformação. Meu Deus. O altar ele estava destruído, o altar ele estava em ruínas aqui nesse momento aqui do texto, e talvez eu esteja falando com pessoas hoje aqui que estejam com o seu altar íntimo em ruínas. Seu altar íntimo está destruído, essa proximidade, não há intimidade com Deus, né? Há religiosidade, mas não há uma intimidade profunda. Há pessoas aqui, talvez hoje, que embora cultuem a Deus nesse lugar, estão distantes do Senhor. Parece um paradoxo, né? Parece um contrassenso, mas isso é totalmente possível, porque talvez você esteja adorando um Deus que você imaginou, que você criou. Não é o Deus das Sagradas Escrituras. E chegou o momento aqui, talvez, para mim, para você, para alguns aqui nesse lugar, de abrir essa arrecadação, esse quarto escuro, né, da nossa alma, e deitar aqui para fora aquilo que precisa ser tratado pelo Senhor, lavado, né, realmente transformado por Deus, porque melhor é a vergonha de um pecado confessado do que o juízo de Deus sobre as nossas iniquidades. E aí eu falo isso hoje: juízo de Deus, não, juízo de Deus é para os ímpios. Não, irmãos, na verdade o juízo de Deus é para aqueles que vivem na prática da iniquidade. E o que é viver na prática da iniquidade? Não pensem vocês
que pelo fato de ter nascido na igreja, crescido na igreja, ter sido batizado na igreja, se casou na igreja, tá bem, porque talvez você esteja na igreja, mas você não esteja em Cristo. E se você não estiver em Cristo, de nada adiantou toda essa prática religiosa da sua vida. Porque quando nós estamos em Cristo, há intimidade com Deus que promove dentro de nós essa transformação que afeta todas as áreas da nossa vida. A gente passa a viver para a glória de Deus. O nosso casamento passa a ser para a glória de Deus. A maneira como eu vivo a minha vida profissional passa a ser para a glória de Deus. Tudo tem que ser afetado, não apenas aquilo que eu faço aqui nesse lugar. Tem gente que acha que servir a Deus é cantar na igreja, é tocar um instrumento, é tirar uma oferta, é servir. Isso também é servir a Deus. Mas você serve a Deus sendo um bom cristão lá no seu ambiente profissional. Você serve a Deus tratando a sua esposa com amor, com gentileza, com carinho. Você serve a Deus tratando o seu marido com respeito, com honra, com dignidade. Você serve a Deus educando os seus filhos para serem seres humanos melhores do que aquilo que você é. Isso é viver para a glória de Deus. Toda a nossa vida ela tem que ser afetada, mas quando nós vivemos uma vida afundada na iniquidade, porque tem uma diferença. Eu falei, nós somos pecadores. A gente peca, né? E muito embora a gente sinta o peso, a gente às vezes cede às tentações. Eu estou falando verdade ou mentira? Só acontece isso comigo, né? Às vezes eu estou lá estou no trânsito. O trânsito é terrível, né? O velho homem vem com força, né? O Fabiano sabe disso, ela não é cutucada assim. Às vezes eu brinco, né? Às vezes eu brinco, vou pegar minha arma aqui, vou dar um tiro. Aí ela fala, para! Eu falo, para o quê? Não tem nem arma aqui no carro. Não vou dar tiro em ninguém, né? Mas aí a gente fica tão nervoso, às vezes, com certas circunstâncias, né? Que vem a velha natureza, vem à tona, mas depois você fala, Senhor, me perdoa. Não tinha que ter agido assim. Não tinha que ter tratado a minha esposa assim. Não tinha que ter exagerei com os meus filhos. Eu estava nervoso, estava chateado. Não é? Isso acontece. Acontece nas grandes e nas pequenas coisas, né? Mas quem nasceu de novo se arrepende. Agora, iniquidade é diferente, outra coisa. Iniquidade é o estado da alma de todo aquele que perpetua ações pecaminosas e convive com elas de modo pacífico. Você faz, né? Não há remorso, não há rancor, não há nada, não há peso, né? Você só chora se alguém descobrir. Se alguém descobrir, você... Mas você só está chorando por quê? Porque você está arrependido pelo que você fez? Não. Você está chorando ali porque descobriram as tuas falcatruas, tá? Descobriram o adultério, né? Aí você chora de vergonha. Mas, na verdade, se ninguém descobrir, se você continuar praticando aqueles ilícitos com prazer. Isso é iniquidade. E quem vive na prática da iniquidade, há pessoas que vivem assim, né? Vivem essa vida dupla e convivem bem com isso. Vivem assim de modo pacífico, não existe crise de consciência, não existe né, um peso no coração. Tem pessoas que mentem, tem pessoas que vivem uma vida de mentira, tem pessoas que manipulam o próximo, os outros, e convivem bem com isso, de modo pacífico. Né? Extraem proveito dessas mentiras, dessas manipulações. Tem gente que rouba e vive bem com isso, rouba lá no trabalho, no ambiente profissional. O patrão fala, você faz isso aqui, aí faz tudo, o que o Tom falou aqui, né? Viver a nossa vida profissional para a glória de Deus, é você servir ao seu patrão, ao seu chefe, como se você estivesse servindo ao Senhor. Mas não conhece o meu patrão, mas é o que a Bíblia diz. Se ele é uma autoridade constituída sobre a sua vida, né? Você tem que honrar. Tem que honrar. A Bíblia é obedecer o que as Sagradas Escrituras dizem. É simples, mas não é simplista, né? É simples, mas às vezes dá trabalho, às vezes é difícil, mas muitas vezes a gente não quer fazer o simples porque a gente sabe que isso envolve sacrifício, né? Isso rouba, né? Pessoas que roubam ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, né? Roubam ao Senhor. Olha, se tem alguém aqui roubando ao Senhor, o dízimo, ontem, né? Eu estava conversando com as minhas filhas, né? Elas recebem uma mesada, recebem 20 euros por mês, tá bom, né? Não tá mais que isso não. Para ensiná-las a administrar finanças, administrar o dinheirinho delas, né? E aí, falando com a Letícia, né, e tal, não sei o que lá,
E aí ela falando, pai, como é que eu vou fazer? Aí fazendo as contas, né? 20 euros e tal, vai dar 240 no ano, fazendo as continhas dela. Né? Ela falou, ô filho, faz igual o papai faz. Né? Quando a gente recebe o nosso salário, eu não guardo tudo o que eu ganho, afinal de contas eu tenho compromisso, tenho responsabilidade. Então como é que o papai faz? Quando eu recebo o salário, a primeira parte eu separo para Deus. Eu nem mexo nesse dinheiro, porque esse dinheiro não é meu, não me pertence. Eu deposito direto para a conta da igreja, para nem correr o risco de sacar o dinheiro, né, e no meio do caminho, tem pouca gasolina. Fala, Deus. Não. A primeira parte é do Senhor. E falei para ela, recebeu a mesada? A primeira parte é para Deus. Pertence a Ele, o dízimo é do Senhor. Depois você separa uma parte para poupança. Economiza uma partezinha, né? Então, desses 20, guarda 5, não precisa guardar os 20, guarda 5. E depois você pega os 10 e gasta do jeito que você quiser. Daqui a algum tempo, você vai ter ali, no final do ano, quem sabe você vai ter ali um dinheirinho, você pode até comprar uma coisa melhor para você no final do ano, né? Se dá um luxo, ou então vai guardando até você chegar a 1 milhão, né? Seria maravilhoso isso, não é? Então, assim, a gente vai administrando, mas tem gente que não tem essa capacidade. Fala assim, eu vou ofertar na igreja se sobrar. Está dando que sobra para Deus? Está roubando o Senhor. E tem gente que vive bem com isso, acha que serve. Não, o outro vai ofertar no meu lugar, não preciso ofertar. Né? Há pessoas que cometem adultério e convivem bem com isso. E aí, eles dizem, não, mas eu não adultero. Não, eu olhou com intenção impura, adulterou. Tem desejos escondidos, adulterou. Assiste pornografia escondido, sem ninguém saber. Confessa esse pecado. Se você precisa de ajuda nessa área, peça ajuda. Você não está sozinho nessa luta, acredite nisso. Não é melhor a vergonha de um pecado confessado do que o juízo de Deus sobre as nossas iniquidades. E iniquidade é isso, esse estado em que a nossa consciência já foi cauterizada e você já não luta mais contra isso. O altar íntimo está destruído, mas eu tenho uma boa notícia para você hoje. Deus, Ele quer restaurar o teu altar íntimo, sabia? Ele te chamou hoje aqui, porque Ele quer restaurar esse teu altar íntimo. E Ele diz mais aqui o texto, olha o que o texto continua dizendo aqui, já estou caminhando aqui para o final. O texto diz aqui no versículo 31 que ele chama o povo, se aproximem, vão reconstruir esse altar. E aí no versículo 31 fala que depois ele fez o quê? Apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó. Cada detalhe do texto aqui tem uma mensagem, né? Para comunicar. Lembra que eu falei no início aqui, enquanto eu estava contextualizando essa história? Israel estava o quê? Dividido ao meio. Houve uma guerra civil. Tinha um rei reinando no norte e outro rei reinando na parte sul. E havia inimizade entre eles. O que Elias faz? Pega só 5 pedras? Não, só essas 5 aqui. Deus só gosta dessa parte aqui do povo. Não. Ele pega 12, simbolizando cada uma das tribos de Israel, dizendo o seguinte, que Deus se manifesta onde existe comunhão, onde existe unidade e onde existe um verdadeiro perdão que está sendo liberado. Uau! Amém! Amém! Você quer que Deus se derrame sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre esse teu altar íntimo? Então a gente precisa quebrar essas amarras de mágoas e de ressentimentos que talvez você esteja carregando ainda do teu passado. Era uma história tão antiga isso aqui, porque essa divisão não tinha acontecido aqui não, gente, era muito tempo antes, né? Elias, quando ele junta essas 12 pedras, ele está dizendo, Deus não quer ver vocês separados, Deus não quer. Sabe por que está acontecendo isso? Tanta coisa ruim acontecendo no meio do povo, do Senhor, é porque vocês vivem com inimizades uns contra os outros, não existe unidade verdadeira, unidade sincera. Há necessidade para que Deus derrame o fogo dele no nosso altar íntimo, que haja uma liberação de perdão, talvez de coisas que aconteceram no teu passado e que você está guardando na tua alma ainda. Talvez eu digo isso aqui nessa manhã, né, porque conheço histórias assim, tive que aconselhar pessoas assim já ao longo da minha vida, gente que teve uma história familiar difícil,
pessoas que tiveram uma família totalmente disfuncional. E quando a gente fala que Deus é pai, aquela pessoa já remete àquele ser com quem ela viveu e que fez ela sofrer tanto, que abusou sexualmente, que fez tanta coisa, que fez tanta desgraça na minha vida. E aí você cola essa imagem desse Deus que é pai com essa pessoa que foi o teu pai de verdade e não consegue viver um relacionamento com Deus. Há necessidade nessa manhã de você liberar esse perdão, porque essa pessoa talvez tenha feito isso com você, mas ele não conhecia Deus, talvez. Eu sei que é duro, eu sei que isso às vezes dói no nosso coração relembrar de certas coisas da nossa vida, mas é preciso mexer às vezes nessa arrecadação, nesse quarto escuro da nossa alma e tirar para fora aquilo que ainda nos impede de nos relacionar com o Senhor. Liberar perdão de verdade. Talvez aqui hoje a necessidade de que coisas aqui sejam liberadas entre irmãos aqui, que talvez estejam vivendo aqui inimizade. É hora de quebrar isso. É hora de virar essa página. Ele reconstruiu o altar da unidade do povo para que o fogo de Deus se derrame sobre essa igreja. A necessidade de que haja conserto aqui nesse lugar. Amém. Versículo 33 diz aqui, ele não só juntou as 12 pedras, mas diz aqui no versículo 33, depois ele arrumou a lenha, ele cortou o novilho em pedaços, ele pôs a lenha sobre o altar, e ele disse, encham de água essa jarra, derramem água, derramem de novo, até transbordar, até a água escorrer. O que eu vejo aqui? Ele preparou o holocausto sobre o altar, com cuidado, separou ali o cordeiro, pôs o cordeiro sobre o altar que ele havia preparado, e mandou que se derramasse água. O cordeiro aponta para Cristo, aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e a água aponta para quê? Aponta para a santidade, para uma lavagem, para a purificação da nossa alma, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus ele se manifesta onde Cristo está no centro, onde Jesus é priorizado, não as minhas necessidades. As nossas necessidades, elas são importantes, e quando nós buscamos, quando nós estamos diante de Deus, nós estamos como filhos diante de um Pai. Então a gente tem toda a legitimidade de colocar diante dele as nossas necessidades, obviamente, claro que sim. E Deus tem prazer enorme em atender as nossas orações, né? Em satisfazer as nossas necessidades, sim. Mas Deus ele olha para o nosso coração e vê que há pessoas que o buscam apenas para a satisfação das suas necessidades. Cristo não é o centro da sua vida. E o que esse texto está ensinando aqui é que Deus se manifesta onde Cristo está no centro e onde existe busca por santidade. Querer ser parecido com Jesus. Santidade fala sobre arrependimento e mudança. E há um detalhe aqui importante no texto, talvez você não tenha prestado atenção, que ele manda encher uma jarra, derrama sobre o holocausto, derrame uma segunda vez, derrame uma terceira vez, num tempo de seca. 3 anos que não chovia. A água era um artigo raríssimo. E ele está ali jogando água em cima do holocausto. Ele está ali desperdiçando. Caiu aqui o negócio aqui, ó. Ele está ali desperdiçando água, né? Ele está desperdiçando água. E às vezes, há pessoas que olham para nós, não é isso? Na nossa caminhada, quando a gente decide colocar Cristo no centro, não é? Eu sei que isso acontece. Uma vez falaram isso para mim, uma amiga da minha mãe falou assim: nossa, o João agora, eu fiquei sabendo, Carmen, que ele agora virou evangélico. Ai, que desperdício, o menino tão inteligente, achava desperdício. Né? Aquelas pessoas a olharem, né, eles dando a ordem, deita água sobre o holocausto, deita mais uma vez. Pensaram isso, que desperdício. A água está em falta, como é que ele desperdiça isso? E há quem pense que viver para Cristo é um desperdício. Há quem diga isso. Há quem olha assim, ouça a Joyce cantando, não está aqui hoje, eu posso falar mal dela à vontade, falar bem também. Ouve a Joyce cantando, que linda voz, que voz maravilhosa. Que desperdício ela cantando aqui nessa igreja. Tem que cantar diante de 1 milhão de pessoas. Ela vai chegar a cantar em frente de 1 milhão de pessoas, né? Vai, claro que vai. Canta lindamente, né? Quando ela cantando aqui, nossa, a gente vai no céu e volta, né? Maravilhoso, não é? Tem uma voz lindíssima, obviamente, mas
Não tem nada mais prazeroso do que usar os nossos dons, os nossos talentos para a glória do Senhor. Não é desperdício nenhum. Desperdício é viver uma vida longe dele. Desperdício é escolher viver de acordo apenas com os desejos do nosso coração, porque quando nós derramamos a nossa vida no altar de Deus, o que a gente recebe de volta do Senhor é muito além da nossa capacidade de imaginação. Quando aquele homem derrama uma vez, derrama 2 vezes, derrama 3 vezes, a pessoa olhando, nossa, que desperdício. Eles não sabiam que no final dessa história, que no final desse, alguns versículos mais aqui à frente, olha o que diz aqui, ó, versículo 41 diz assim: e Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva, e chuva pesada. O céu estava azul, limpíssimo. E diz aqui no texto que ele vai, né, é uma dinâmica aqui, manda o servo dele olhar, ele ora, Senhor manda chuva, o servo vai uma vez, vai 2, vai 3, vai 7, ele fala, já estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Mas aí mais à frente diz aqui no texto, no versículo 45, olha o que diz aqui: enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar e chover fortemente. Ele derramou 3 cântaros de água sobre o holocausto, mas em honra à sua fé e à sua fidelidade, Deus derrama uma chuva como há muito tempo já não caía sobre aquela terra. Quando a gente decide viver o nosso casamento segundo os princípios de Deus, Deus derrama sobre o nosso casamento alegria, fidelidade, Ele derrama sobre a nossa vida conjugal, é um casamento feliz, maravilhoso. Quando a gente decide colocar diante do altar do Senhor a nossa contribuição, quando a gente decide ser generoso com as pessoas que estão passando necessidade, dificuldade, Deus derrama provisão sobre a nossa vida financeira, porque Ele olha para o nosso coração, Ele entende, olha, Ele entendeu que vale mais a pena derramar a sua própria vida diante do meu altar, diante da minha presença. Quando a gente decide viver para a glória de Deus, Deus derrama sobre nós uma serenidade incompreensível diante das tempestades da vida. As pessoas que passam por tempestades, lutas e dificuldades, elas entram em pânico, entram em desespero. Mas aquele que tem o Senhor, aquele que tem a Cristo, né, mesmo diante das tempestades, ele ultrapassa, ele sofre, sente, mas crê que o Senhor está no barco e que a chegada é certa. O Senhor já garantiu a nossa vitória, porque a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Amém. Em último lugar, o que acontece aqui no texto? Depois de preparar o holocausto, derramar água, faltava um elemento importantíssimo, né? Eu termino aqui. Diz aqui no texto, no versículo 36, que a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se diante do altar e orou. Ele não gritou, ele não dançou, ele não se cortou com lanças, não profetizou em transe, ele orou. Uma oração simples. Ó Senhor, Deus de Abraão, ele fez questão de definir. Eu estou dirigindo a minha oração, não é para Baal, não é para nenhuma. Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido, olha a oração dele aqui, ó. Que hoje fique conhecido que Tu és Deus, a glória Amém. é Tua. Amém. Que o que aconteça hoje aqui nesse lugar seja para que as pessoas reconheçam que Tu és Deus. Essa é a oração do profeta, né? E que eu sou Teu servo. Em segundo lugar, né? Que eu fui enviado pelo Senhor. Não há poder em mim, não há nada do que eu possa fazer. Aquilo que vai acontecer agora é o Senhor quem faz, para que o Teu nome seja glorificado. Amém. Aleluia. Deus, Ele quer reconstruir o altar íntimo na tua vida. Amém. Não é para que você seja reconhecido e aplaudido pelas pessoas, mas é para que o nome dele seja glorificado. Amém. Onde quer que você esteja. Amém. Para que você passe a ser o sal e a luz para esse mundo tão carente, esse mundo em trevas. Hoje é dia de trancar esse quarto escuro da alma. Sei que eu avancei aqui um pouquinho, né, no nosso horário, mas era necessário hoje. Eu senti que Deus queria falar coisas específicas com pessoas específicas aqui nesse lugar. E não pensem vocês que a gente vem pensando, né? Eu vou falar hoje nessa manhã para fulano de tal. A gente quando prepara a mensagem, nem sabe se fulano, se Beltrano que vai estar lá, né?
Sabe? Quem vai ouvir, onde essa palavra vai chegar, não sei, né? Vai para a internet. Talvez tudo que eu falei hoje não é nem para ninguém daqui. É para alguém que vai assistir o que foi dito hoje aqui nesse lugar. É verdade. Mas se alguém hoje aqui que foi alcançado por essa palavra, você está sentindo Deus falando comigo hoje aqui. Não resista. Não imponha barreiras. Se Deus falou com você hoje, não endureça o coração. Destranque esse quarto escuro. Confesse pecados hoje aqui nesse lugar. Amém? Queria pedir que você fechasse os seus olhos, onde você estiver. Deus, Ele quer visitar essa igreja com o seu fogo. Amém. Oh, glória. Eu tenho certeza disso. Ele já está fazendo aqui nesse lugar. Ele tá juntando as pedras aqui nesse lugar. Ele está te chamando hoje aqui para um concerto. Hoje é dia de concerto, hoje é dia de restauração de altares. Hoje é dia dessa limpeza na nossa alma. Hoje é dia de rasgar o nosso coração diante de Deus. É tempo de confessar fraquezas, confessar as nossas imperfeições. Ainda há tempo de arrependimento. Vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer. Se essa palavra falou com você hoje, nessa manhã, e se você diz assim, eu preciso de uma restauração no meu altar, na minha vida de intimidade com Deus, eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu sou teu e tu és meu. Saia do seu lugar e venha. Deus está à tua espera. Se Deus falou com você hoje, querido, não resista à voz do Senhor. Saia do seu lugar e venha. E diga, Senhor, restaura o meu altar nessa manhã. Eu estou hoje aqui, ó Deus, rendido aos teus pés. Mostra-me, Senhor, quem sou. Isso, venha. Ainda há tempo, a porta do arrependimento está aberta para você Para hoje. que eu possa fugir até mesmo de mim. Aleluia. Agora eu queria que, assim como Elias fez uma oração, que você faça a sua oração pessoal nesse momento, a sua oração de rendição, a sua oração de entrega, se for necessário. Confesse os teus pecados, dê nome a eles. Fala, Senhor, me livra, Senhor, me perdoa pelo meu adultério, me perdoa, Senhor, pela minha avareza. Dê nome aos seus pecados, confesse agora diante de Deus. Confessa diante dele, Senhor, eu nessa manhã quero te entregar esse meu pecado de estimação. Isso aqui que eu sei que te ofende, isso que fere o teu coração, mas eu estou tão apegado, mas eu não quero mais, eu quero largar nessa manhã. Eu quero deixar isso nessa manhã. Eu quero deixar esse vício nessa manhã. Eu quero liberar perdão. Eu quero fazer esse conserto com o meu passado. Talvez haja assim a necessidade de hoje você liberar perdão para alguém que te feriu, que está condicionando a tua caminhada cristã até hoje, porque você está com esse sentimento aprisionado no teu coração. É hora, é tempo, chegou o dia, é hoje, aqui nesse lugar. É tempo de conserto, é tempo de mudança. Deus está aqui. Senhor, nessa manhã nós estamos aqui diante da tua presença e queremos que a nossa vida seja um instrumento de glória ao Senhor. Queremos ser um instrumento usado, uma espada afiada. Queremos ser um utensílio das tuas mãos, mas não é possível ser um utensílio sujo. Não é possível, Senhor. Precisamos ser lavados hoje, nessa manhã. Acreditamos, ó Pai, que a sua morte e a tua
abriu para nós um caminho novo. E nós podemos hoje entrar com confiança diante da Tua presença, crendo que o Senhor é o nosso advogado, que o Senhor intercede por nós. Então nessa manhã, é em o nome de Jesus que nos aproximamos da Tua presença e te pedimos, Senhor, que haja transformação, que haja mudança, que haja conversão verdadeira, que haja, assim, ó Deus, uma renovação espiritual, um verdadeiro avivamento aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, Senhor, que haja cura nesse lugar, cura para a alma, que a nossa alma seja curada, restaurada, transformada, e que essa cura possa se espalhar, ó Deus, por Portimão, que possamos sair daqui dispostos a sermos os Teus instrumentos para a transformação dessa terra, dessa nação, desse povo. Em nome de Jesus, Pai, faz a Tua obra neste lugar, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte o Senhor, aplauda Ele. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus falou aqui hoje com você. Amém? Então, antes de você sair, olha, dá uma palavra para o teu irmão aí. Fala, Senhor, que Deus te abençoe. Vamos restaurar o nosso altar de intimidade na presença do Senhor. Vá na paz. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Em nome de Jesus. Amém? Cheio nas pernas. Não precisa ver o microfone, toma aqui, ó. Primeiramente, bom dia. Eu queria compartilhar com os irmãos que eu pedi oração para uma prima que teve o diagnóstico com câncer e, pela honra do Senhor, ela foi curada. Amém. Oh, glória! E o diagnóstico é que é algo benigno. Aleluia. E a resposta que eu tenho é Deus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada pelas orações. E aproveito para pedir aos irmãos, com a mesma fé, que orem pelo senhor José Manuel. Ele vai ser internado hoje na IPO de Lisboa para fazer uma retirada de cancro. E eu tenho certeza que eu irei testemunhar novamente. Oh, glória! Amém. Aleluia! Vamos ficar em pé então, irmãos. Vamos orar pelo Senhor José Manuel, é isso? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nessa manhã cremos que Tu és um Deus de cura. A Tua palavra diz que estes sinais acompanharão aqueles que creem. No Teu nome os enfermos serão curados. E nós sabemos que para o Senhor não há distância física, não há distância geográfica que impeça o Teu agir. Por isso, nessa hora, enquanto igreja do Senhor, nós unimos a nossa fé, te pedimos, visita o Senhor José Manuel agora, com a Tua cura, com o Teu milagre, ó Deus, e que este milagre seja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Amém. Querido, olha, papo acabou, né? Se quiser ficar aqui, pode ficar também, mas pode aí. Né? Quem tem hora de almoço, vá na paz e que Deus abençoe, tá bom? Amém. Glória a Deus, seja bem-vinda. Prazer, sou o Tom. Só prazer. Eu só falo inglês. Você fala inglês? Graças a Deus, eu sei. Pastora, estou procurando apartamento para esse irmão aqui. Um lugar que a gente tinha conversado ainda não? Sério? Era minha aluna de baixo. Passar um livro para você aqui, você vai trabalhar com a gente.
Imagina. Oi, esse é